Então, é você trazer alguns detalhes que as pessoas que vão estar recebendo as informações da sua palestra vão visualizar a situação que você contou e falar: ah, então entendi, ela também passou por isso. Então, Sim. pode ser uma história sua, uma história de terceiro, você pode contar a história do Marcos que está na plateia. O Marcos mesmo que está aqui com a gente passou por uma situação inusitada. Ele esteve em tal situação, aí ele pode ser a história. Mas tem que ter o personagem, o conflito e o clímax. E aí, lá no conflito, você vai se lembrar daqueles itens lá que pede para você responder, para ajudar você a esmiuçar o conflito. Senão fica muito en passant, muito superficial. E a ideia é fazer a pessoa sentir o conflito. Então, eu que estou aqui com vocês, num curso de oratória, para vocês destravarem, perderem o medo de falar em público ou melhorarem a comunicação. Eu tenho que trazer um conflito. Aí eu esmiuço. Quantas vezes você não esteve numa reunião, sentiu vontade de falar, mas teve vergonha? Quantas vezes você não trouxe uma ideia, mas ficou imaginando que era melhor não falar porque alguém pode estar pensando algo de você, te julgando? Então, eu esmiuço. E aí, depois eu venho o quê? Com o clímax. Mas e o momento em que você fala e percebe que as pessoas não estão te julgando e a sua ideia foi aceita e por causa daquele seu posicionamento, você consegue uma promoção, você consegue um aumento de salário, uma mudança que você desejava. Olha o clímax aí. Porque Uhum. você superou o conflito. Então, esmiuça o conflito. Qual é um conflito na sua área? Ai, vários. Não consigo pensar em nenhum agora mais ou menos Conte uma focado. história sua com o que você faz. Mal entendido, talvez. Passar uma informação e não ser bem compreendida, isso Tá, gerar um problema. mas qual a informação que não foi bem compreendida e você passou para quem? Pode dar nome fictício, mas esmiuça para mim, eu quero te ajudar nisso. Tá, um exemplo aqui, tá? Passa uma diretriz em uma reunião, depois a pessoa não entende, né? E apresenta, leva lá um formulário X que você pede para ser preenchido de uma maneira e ele acaba preenchendo de uma maneira incorreta, porque ele acabou não entendendo, compreendendo a informação, e o problema que isso gera depois por meses. Quais Caso problemas geram? uma, Por pode exemplo, ser uma cita três. falta de atenção no momento e gera problemas, gera desvio, gera atraso na entrega de produto. Que mais? Quem que é o final que sofre com isso? Todo mundo, no caso, né? Todos que estão nessa cadeia. Atrapalha, dá um exemplo de como essa situação no seu departamento impacta o departamento seguinte. Na liberação de um lote. Se eu não consigo liberar um lote, se eu não consigo ter essa documentação correta, teoricamente não vai conseguir expedir o produto. Isso. Então, atrasa toda uma cadeia. E aí, qual é o clímax? Você se viu nessa situação, percebeu isso. Qual foi o ajuste que você conseguiu fazer? O ajuste antes de tudo acontecer, né? O ajuste Como é que seria a foi? comunicação, né? A questão da comunicação. Você chegou a perceber isso antes de acontecer o problema? Não, só depois que o problema tinha acontecido. E aí, para não acontecer de Não, novo, alguém pediu CPF. Será que alguém. que você tem feito? Mudado a questão da comunicação mesmo. Aí vem o Melhorando a cli... comunicação. E aí, melhorando a comunicação, o que você percebeu de diferença? Que agora consegue ser mais claro, que agora é mais compreendido. Exatamente. Então, ó, e o storytelling agora, o que está faltando? Personagem. Isso aconteceu com quem? Então, você pode contar uma história sua. Certa vez eu fui fazer um relatório e eu havia entendido dessa maneira. Preenchi como eu achei que tivesse preenchido. Quando
foi para o departamento X, aí você conta todos esses obstáculos, não liberou o lote, atrapalhou a entrega de não sei o quê, piriri pororó, voltou para mim, de repente eu percebi que não, o que faltava era fazer tal coisa, então eu consegui. Quando você traz para você, digamos que seja uma história sua, você vai também mostrar para as pessoas que você é vulnerável e esse exemplo que você superou e que hoje tem história boa para contar, vai servir de alerta para outras. Entendi. Então, pensa no storytelling de uma empresa, você pode contar o caso de uma empresa, de um produto. Então, o personagem é o produto? O personagem pode ser um produto. Então, qual foi o conflito desse produto? Entendeu? Qual foram os obstáculos superados? Quando foi o clímax? Uhum. Então, quando você viu a vitória desse produto, sei lá, nas prateleiras, na mão da indústria, então é você contar essa história, trazer elementos humanizados. A história tem que ter elemento humanizado. O personagem pode ser um produto, mas teve alguém que estava ali manuseando. Então, pode ser contado dessa maneira. O benefício que trouxe para um grupo de pessoas. Entendi. Tem que impactar, né? Quem está ouvindo. Tem que impactar. Tem que ser Faz muita diferença. A gente está dando um treinamento para a AstraZeneca, e aí é exatamente para revendedores, né? Para os representantes. E aí eles trouxeram, a gente está exatamente na fase do storytelling com eles, porque eles querem essa abordagem. Não é simplesmente falar de vacina ou de tratamento oncológico, medicação oncológica. É você trazer o benefício, trazer um personagem, trazer uma melhora, trazer uma vida salva, trazer um hospital que modificou toda uma linha de atendimento, aumentou o número de pessoas com qualidade de vida, contou a história da Dona Maria que nem andava e agora voltou a caminhar com tranquilidade. Então, e a gente está falando de um produto. É sobre como o nosso trabalho impacta na vida do outro. E Exatamente. Às vezes não só na vida do outro, mas de toda uma família que está atrás. Sim. Exatamente. Então, é você pegar a sua palestra e pensar, eu trabalho com gente, é gente que faz isso, então como é que eu impacto gente com essa informação? Sim. Tá? Entendi. Então, essa é a ideia. Entendi. Alguém Obrigada. mais? Imagina. Pois manda o vídeo lá para nós. Alguém mais para contar para nós aí as dúvidas? Quem for falar, abre o áudio, por favor. Michele, seu áudio está aberto. Michele, vamos fechar Michele. Gente, eu vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo, que eu vou precisar buscar minha filha na escola, tá? Quem vai falar, quem vai contar, dificuldade, melhoria, desenvolveu, vamos lá. Alguém percebeu mudança? Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Tudo jóia. Boa noite a todos. Eu estou iniciando o curso, eu vi apenas algumas aulas. O objetivo da minha inscrição no curso é desenvolver a minha oratória de uma maneira geral, mas especificamente eu estou atualmente, serei submetido a uma prova de concurso público, uma prova oral, e será realizado por uma banca de examinadores, mais ou menos 6 examinadores, e estou querendo aprender técnicas gerais de oratória, mas especificamente a minha pergunta agora, ainda não cheguei a ver todos os vídeos, seria alguns exercícios para a visualização, mas para criar esse rapport, né, entre o examinador, entre eu e o examinador, com alguma técnica de visualizar, porque eu entendo que é importante esse contato visual, e eu percebo que quando eu vou falar com as pessoas, me parece que eu perco um pouco essa visualização, esse contato visual. Você teria alguma dica para me dar? Tá, deixa eu só entender, é o examinador de quê? Bom, de uma maneira geral, eu tenho
o hábito de não olhar, pelo menos é o que eu percebo, não olhar para as pessoas quando eu estou falando. Normalmente, quando eu quero elaborar um raciocínio, eu acabo desviando desviando o olhar. Inclusive, eu fiz um treinamento há uns 3 meses atrás de uma banca simulada. E um dos feedbacks foi essa falta de contato visual. Tá, essa banca era sobre o quê? Eu só não peguei a parte da sua profissão. Ah, tá. Atualmente eu sou policial civil, mas eu estou passando dentre as fases para delegado de polícia. Perfeito. E agora essa última fase vai ser a prova oral de delegado de polícia aqui em São Paulo mesmo. Que ainda não tem data certa, então eu estou tentando me preparar de forma mais ampla possível. E aí eu achei melhor fazer esse curso de oratória de uma forma geral, porque eu sei que a prova oral é uma prova específica, é uma forma específica de comunicação, né? Não é bem uma palestra onde eu tenho que persuadir de alguma forma o examinador, é mais uma pergunta e resposta. Sim. Mas eu queria trabalhar essa parte do contato visual. Seria isso. Isso. Então, você vai perceber, o contato visual é importantíssimo, porque ele transmite credibilidade e segurança. Assim como o corpo expandido, os movimentos amplos. Então, é esse braço para, né, você vai chegar no módulo, você começou o curso agora, no comunicação não verbal, você vai receber lá as informações. Então, a gente tem uma esfera de energia, que é da linha do umbigo até abaixo do queixo. É aqui que a gente deve gesticular. É aqui que a gente deve mostrar os movimentos que vão enfatizar a nossa fala. Então, o que é importante? Quando você foge o olhar e os seus gestos ficam reprimidos, curtinhos, miudinhos, você diminui o seu poder de conexão e também vai transmitir menos credibilidade. Nós temos o hábito de achar que a pessoa que não olha nos olhos ou que foge o olhar, a pessoa se perguntar para alguém o que ela percebe, ela fala, deve estar mentindo. Mas não é só isso, é insegurança que transmite. Então, vai demonstrar que você está inseguro. Então, você vai precisar trabalhar. Claro, tem o nervosismo da prova, que é natural. Então, você vai precisar trabalhar lá as poses de poder, tá lá no módulo. Então, são posições amplas, abertas. Você vai ver que isso faz diferença, respiração. E, claro, tem todo o seu preparo, que vai trazer essa segurança. Se você já está estudando, está se preparando, você precisa agora o quê? Colocar isso no não verbal. Porque eu digo muito isso para os alunos, não adianta ser se não parecer. No seu caso, precisa parecer também. Principalmente porque você está fazendo um curso em que você vai chegar e vai ter que impactar. O delegado, ele tem essa coisa de impactar, né? Transmitir uma firmeza já pelo andar, pela forma com que se comporta. Então, você vai ter lá algumas atividades que vão te ajudar no contato visual, mas lembre-se, o olhar perdido transmite insegurança. Então, você tem que pensar no seu preparo teórico e aí colocar o seu corpo para fortalecer isso. Não adianta ser se não parecer. Então, você sabe o assunto, coloca o seu corpo na posição de que eu sei o que eu estou fazendo. Então, vai ser essa postura ampla, esses gestos abertos, essa palma da mão sempre voltada para cima. Cuidado com esse movimento de punhos fechados, que ele transmite o quê? Nervosismo, aciona o sistema de luta e fuga da nossa amígdala que está aqui no cérebro. Então, você aciona esse sistema e aí você está em posição de defesa ou ataque. Então, abra essa mão e tudo isso lembrando da respiração, do corpo bem posicionado. Você pode alterar as suas emoções com a fisiologia do seu corpo. A ciência prova isso. Você pode. Então, você tem que colocar o seu corpo para moldar as suas emoções. A minha emoção é de nervosismo, o meu corpo precisa moldar isso, porque eu tenho que parecer firme.
Então, é isso que você vai treinar para você fazer essa última prova. E aí, claro, a oratória vai te ajudar muito a articular melhor as palavras. Quando a gente está nervoso, a gente fala muitas vezes. Algumas pessoas apresentam o sintoma de falar muito rápido, porque a boca fica com pouca abertura. Então, você vai lembrar de articular mais, terão alguns exercícios ali para te ajudar nisso. E aí, se você articula melhor, você fala com mais ênfase, vai ter exercícios para te ajudar a enfatizar falas importantes, dados, número de lei, posicionamento jurídico, que você queira enfatizar uma palavra. Então, isso tudo você vai ter recursos ali para te ajudar, mesmo que as respostas sejam específicas. Você vai conseguir, dentro da resposta, colocar um poder de persuasão na sua forma de se comunicar. Certo. Tá bom? Tá bom. No aspecto da gesticulação, notória a diferença entre poder gesticular e não poder gesticular. Na minha banca simulada, eu acabei travando meus braços aqui e não fiz nenhuma gesticulação, mas ficou assim, muito difícil de dar as respostas nos questionamentos. E aí o problema do contato visual é que a hora que eu perdi o contato visual, aí que eu perdi o raciocínio. Exatamente. E você vê que começou no gestual, né? Travou o gestual, exatamente, é um efeito dominó. Então, você precisa lembrar da respiração, abrir peito, colocar esses gestos e contato visual. E não é o contato de você olhar com intimidação, é aquele olhar que passa pelas pessoas. Se for uma banca muito grande, divida em pizza, 3 pedaços. Daí você consegue ativar o pedaço do canto, do meio e da outra ponta. Então, a ideia é você ir fazendo isso. E olhar as pessoas. E na segurança do estudo mesmo. Então, prepara antes, faça algumas perguntas, treina, grava, olha você na frente do espelho, grava um vídeo, observa se a palavra foi bem pronunciada. Então, você vai se ligando nesses detalhes. Vai mandando algumas coisas para a gente, seguindo as atividades, para a gente poder também colocar as orientações necessárias. Então, tá bom. Tá bom? Isso, então. Muito obrigado. Imagina. Alguém mais? Gente, então, ó, eu vou liberar vocês um pouquinho hoje mais cedo, que eu realmente preciso ir buscar a minha garota. Como está todo mundo aí mais tranquilo, vou pedir aí um pouco de tranquilidade também em relação à plataforma que está... A gente já comunicou lá o pessoal do suporte, que algumas pessoas estão com problemas para enviar vídeos, mas eu acho que não é nenhum de vocês, porque ninguém reclamou aqui. Mas caso for enviar e tiver algum problema, chama lá no suporte, nos avise, por favor. E a gente está no Telegram também para socorrê-los aí em qualquer dúvida. Tá bom? Deixa eu tirar uma fotinha. O pessoal pode abrir câmera aí para ajudar a professora? Eba, 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 eba. Falta só mais 3 abrirem. Vai, 1, 2, 3. Vou tirar foto. X. Mais uma. X. Ah, não dá nem para tirar assim de tanta gente hoje. Olha que maravilha. Ai, gente, obrigada pela audiência. Valeu. Vou pôr lá no grupo depois, tá bom?
Não se esqueçam que oratória não é dom, é treino. Vocês precisam treinar e a gente está aqui para ajudar vocês a se desenvolverem. Mandem as atividades que a gente aponta o que precisa ser melhorado, fortalece o que está bom e aí vocês vão ficar com mais ânimo, mais entusiasmo. Então, não fica só na teoria, leia a teoria, participa dos webinários, pergunta no grupo de cada turma que vocês estiverem aí, mas não deixem de treinar, gente, porque é isso que faz diferença. Fala no celular, gravem os vídeos, e aí não fica com muito preciosismo, eu vou mandar quando tiver bom. Não vai ficar bom nunca, eu que tenho experiência, não fica bom nunca, vai dentro das minhas possibilidades, vai bom, mas depois eu olho e falo, podia ter, eu também tenho isso, mas se não fizer, se a gente não mandar, a coisa não vai para frente. Então, não se esqueçam de trabalhar essa parte, de desenvolver a atividade, tá bom? Abraço, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Beijo para vocês. Com Deus. Valeu aí. Até mais.